Seja bem-vindo à 65ª aula do curso de matrizes do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que é o seguinte: resolva a equação matricial. Presente aqui, ó, no enunciado, onde eu tenho a primeira matriz aqui, que é uma matriz quadrada de ordem 2, que tem na primeira linha, primeira coluna 3, primeira linha, segunda coluna 1, segunda linha, primeira coluna menos 1, segunda linha, segunda coluna 2. E ela está multiplicando a matriz que possui na primeira linha, primeira coluna x, na primeira linha, segunda coluna y, na segunda linha, primeira coluna z e na segunda linha, segunda coluna t. E essa multiplicação é igual ao quê? A essa matriz de ordem quadrada também de ordem 2, que possui na primeira linha, primeira coluna 6, primeira linha, segunda coluna 5, segunda linha, primeira coluna 5 e segunda linha, segunda coluna menos 4. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo. Observe. Lembre-se da regra da multiplicação, que diz o quê? A multiplicação de duas matrizes A e B só é possível quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Tendo a matriz C, que é a matriz resultante do produto de A e B, o mesmo número de linhas da matriz A, né? E o mesmo número de colunas da matriz B. Agora, observe, o que nós temos aqui possibilita que a gente multiplique. Por quê? A nossa matriz A é a primeira matriz, a nossa matriz B é a segunda. O número de colunas da matriz A é o mesmo número de linhas da matriz B. Porque é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, né? Então todas elas possuem o mesmo número de linhas e de colunas. Agora que a gente sabe disso, a gente pode fazer a multiplicação. Então vamos lá. Ó. A gente vai multiplicar ó, a linha pela coluna, só que com a soma no meio. Então a gente vai ter ó, 3 vezes x mais 1 vezes z. Depois, 3 vezes y mais 1 vezes t. E aqui, ó, no primeiro elemento da matriz que vai derivar do produto entre essas duas matrizes, a gente vai ter aqui, ó, 3 vezes x mais 1 vezes z. Isso vai dar o quê? 3x mais z. No elemento da primeira linha, segunda coluna, a gente vai ter 3 vezes y mais 1 vezes t. 3 vezes y, 3y. 1 vezes t, t. Então, 3y mais t. Agora, próximo elemento, a segunda linha, primeira coluna, vai ser menos 1 vezes x mais 2 vezes z. Isso vai dar o quê? Menos x mais 2z. Último elemento, menos 1 vezes y mais 2 vezes t. Isso vai dar menos y mais 2t. Agora que nós temos os elementos aqui ó, que formam a nossa matriz C, que é a matriz derivada do produto ali da primeira e da segunda matriz, a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar com aquilo que a gente tem aqui do outro lado da igualdade. Então a gente vai ter ó, a nossa matriz derivada do produto igual o quê? A matriz aqui ó, do enunciado. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos igualar os termos. Então a gente vai pegar ó, o termo que está na primeira linha, primeira coluna, vamos igualar com o termo que está na primeira linha, primeira coluna. Então a gente vai ter 3x mais z igual a 6. Termo que está na primeira linha, segunda coluna, igual ao termo que está onde? Na primeira linha, segunda coluna. Então, 3y mais t igual a 5. Termo que está na segunda linha, primeira coluna, igual ao quê? Ao termo que está na segunda linha, primeira coluna da matriz que está do outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter menos x mais 2z igual a 5. Termo que está na segunda linha, segunda coluna, vai ser igual ao termo que está na segunda linha, segunda coluna da matriz que está do outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter ó, menos y mais 2t igual a menos 4. Chegamos aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos isolar as variáveis e depois nós vamos substituir. Então, vamos ter ó, 3x mais z igual a 6. Z, portanto, vai ser igual a quê? A 6 menos 3x. Eu poderia isolar x aqui? Poderia, só que ficaria mais complicado, né? Porque se eu fosse isolar x aqui, eu teria o quê? 6 menos z dividido por 3. Então, para ficar mais fácil, eu vou isolar z. Agora, isolei z, vou substituir aonde? Vou substituir ó, na terceira aqui, ó, equação que a gente tem, ó, menos x mais 2z igual a 5.
Substituindo, eu vou ter o quê? Ó? Menos x mais 2. Aqui 2 não está multiplicando z. E agora ele vai multiplicar o valor isolado de z aqui. Ó. 6 menos 3x. E tudo isso vai ser igual a 5. Agora, 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos 3x, menos 6x. Menos x com menos 6x, menos 7x. Pego o 12 aqui que está positivo, passo para o outro lado da igualdade. Lá ele vai ficar negativo. Então, vou ter ó, 5 menos 12. 5 menos 12, menos 7. Então, vou ter menos 7x igual a menos 7. X, portanto, vai ser igual ao quê? A menos 7 dividido por menos 7. Isso vai ser igual a 1. Então, x vale 1. Então, achei o valor da primeira variável. X vale 1. Achei o valor de x? Bom, agora eu acho o valor de z. Z não é igual a 6 menos 3x? X vale 1. Então, z vai ser igual a 6 menos 3x. X vale 1. Vou ter menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. 6 menos 3, 3 positivo. Então, esse é o valor de z. E agora, para confirmar, o que eu faço? Eu substituo aqui, ó, na equação onde eu tenho 3x mais z igual a 6. Se esses valores para x e z estiverem adequados, eu vou ter o quê? 6 igual a 6. Então, vou ter, ó, substituindo, vou ficar com 3 vezes 1 mais 3, que é o valor de z que eu encontrei, igual a 6. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, ó, esses valores estão adequados. Agora, prosseguindo, vou fazer o mesmo com 3y mais t igual a 5. Vou isolar t. T, portanto, vai ser igual a 5 menos 3y. Depois, eu vou substituir aqui na equação onde eu tenho ó, menos y mais 2 vezes t, igual a menos 4. Substituindo o valor de t, eu vou ter o quê? Menos y mais 2 vezes 5 menos 3y igual a menos 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 3y, menos 6y. Menos y menos 6y, menos 7y. 10 aqui está positivo. Passo para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Então, vou ter o quê? Menos 4 com menos 10. Menos 4 menos 10, menos 14. Y, portanto, vai ser igual ao quê? Ó? Pega o menos 7 que está multiplicando ele e passa para o outro lado da igualdade. Se desse lado multiplica, do outro lado vai fazer o quê? Vai dividir. Então, y vai ser igual a menos 14 dividido por menos 7. Y, portanto, vai valer 2, porque menos 14 dividido por menos 7 dá 2 positivo. Negativo dividido por negativo, positivo. Cheguei aqui, descobri o valor de y. Substituo, onde eu tenho aqui, ó, t igual a 5 menos 3y, para achar o valor de t. T, portanto, vai ser igual ao quê? A 5 menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. 5 menos 6, menos 1. Esse é o valor de t. Agora, para confirmar se esses valores de y e t estão corretos, vou substituir aqui, ó, onde eu tenho 3y mais t igual a 5. Substituindo, vou ficar com 3 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Então, 5 igual a 5. Então, esses valores estão corretos. Com isso, eu posso afirmar aqui, ó, resolvendo a equação matricial, achando os valores de x, y, z e t. X igual a 1, z é igual a 3, y igual a 2 e t é igual a menos 1. Esses aqui são os valores das variáveis. Logo, ó, a equação matricial vai ser esta aqui. Ó. Primeira matriz, primeira linha, primeira coluna 3, primeira linha, segunda coluna 1, segunda linha, primeira coluna menos 1, segunda linha, segunda coluna 2, vezes a outra matriz, que antes era aqui, ó, x, y, z e t. Vai ser o quê? Primeira linha, primeira coluna 1, primeira linha, segunda coluna 2, segunda linha, primeira coluna 3 e segunda linha, segunda coluna menos 1. E ela vai ser igual ao quê? A matriz que na primeira linha, primeira coluna tem 6, na primeira linha, segunda coluna tem 5, na segunda linha, primeira coluna tem 5 e na segunda linha, segunda coluna menos 4. Essa aqui, ó, é a resposta. Esses aqui são os valores das variáveis. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.